Senhor, irmãos, hoje nós vamos estar continuando o estudo sobre Romanos e hoje o tema vai ser justificação. Então, como foi falado nos vídeos anteriores, Paulo ali ele vai apresentar a questão do pecado. Primeiro no capítulo 1 ali, a partir do versículo 18 mais ou menos, Paulo vai expor o pecado dos gentios. Então, Deus já tinha dado ali para os gentios a questão da lei moral e mesmo assim a questão também de Deus ter se revelado através da natureza para os gentios, e mesmo assim os gentios tinham escolhido o negá-lo. A partir dos próximos versículos também, Paulo vai expor a questão dos religiosos, que seriam esses judeus que também tinham a lei. O que difere os judeus dos gentios é que os judeus tinham a lei, e mesmo tendo a lei, eles mesmo assim, eles se achavam maiores do que os gentios. Eles eram os falsos moralistas ali, os religiosos, que achavam que por eles terem a lei, eles estavam acima dos gentios. Então, a segunda acusação que o apóstolo Paulo vai fazer é para esses judeus que se achavam superiores aos gentios. Então ali, e acabavam que eles mesmos faziam algumas coisas que eles criticavam. Então o apóstolo Paulo vai subindo essa crítica, ele começa pelos gentios, depois ele vai falar para os religiosos, e depois ele sobe um pouco, dizendo que esses judeus que eram presunçosos e orgulhosos, achando que por eles terem a lei e a circuncisão, eles eram diferentes dos gentios, Paulo acaba dizendo que eles estão iguais aos gentios e pior ainda. E daí ele vai citar no capítulo 2, ele fala bem assim: vocês que dizem que tem a lei, que instrui as crianças, que são os detentores de tudo isso, vocês acabam fazendo as mesmas coisas que os gentios. Então, o apóstolo Paulo iguala esses judeus aos gentios. Então, vai subindo essa tônica do pecado. O apóstolo Paulo vai dizendo que vai tentando de alguma forma mostrar para essas pessoas que todos de alguma forma estavam pecando, que todos eles se enquadravam nessa questão do pecado. E no capítulo 3, a partir do versículo 9 ali, vai quando é o ápice dessa crítica do apóstolo Paulo, quando ele fala bem assim: então, o que a gente vai concluir disso tudo? O que a gente pode dizer disso tudo? Já mostrei que tanto os judeus quanto os gentios, eles estão no pecado e eles pecaram, não existe ninguém bom. Então o apóstolo Paulo, ele aumenta essa crítica, e a partir do versículo 10 ele diz bem assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, aqui a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo deixa bem claro que ninguém pode dizer: não, eu sou bom, eu nunca fiz nada de errado. Não, ele esclarece que todos nós, de alguma forma, se for principalmente pela lei, nós não vamos ser justos, nós não vamos se encontrar como justos. Todos nós, de alguma forma, nós pecamos. Então ele diz: não há nenhum justo, ninguém. Ele mostra que, de alguma forma, os nossos pecados, ele afetou a nossa relação com Deus, ele afetou a nossa relação com nós mesmos e ele afetou a nossa relação com o próximo. Então ele começa dizendo: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então afetou a nossa relação com Deus. Depois ele cita algumas partes do corpo humano para dizer que afetou a nossa relação com nós mesmos. E por último, ele diz que essa relação com nós mesmos também afetou a relação com o próximo. Então diz que a destruição e miséria, ou seja, o que a gente faz, acaba afetando o próximo também. E ali é quando ele chega no ápice de toda essa crítica, quando ele faz a comparação com o julgamento, e ele diz bem assim, que todo mundo fica calado. Ou seja, não há nenhuma pessoa que pode levantar a mão e falar bem assim: não, eu sou santo, eu tenho alguma coisa aqui, eu posso dizer alguma coisa, sabe? É quase igual aquele exemplo de quando uma pessoa te convida para talvez ir para algum lugar e você fala: não, hoje eu não posso ir porque eu tô sem dinheiro. Daí a pessoa fala: não, eu pago. Daí você fala: não, mas eu não posso ir porque eu não tenho roupa. Daí a pessoa fala: não, eu te dou uma roupa. Não, eu não posso ir porque eu não tenho carona. A pessoa fala: eu te busco. Daí acaba todos esses argumentos. Então era mais ou menos nessa ideia que o apóstolo Paulo tinha de dizer bem assim: acabou o argumento, não tem justificativa. Eu peco porque eu não tenho a lei. Não, tem uma lei moral dentro do seu coração. Eu peco, não tem nenhuma justificativa. O apóstolo Paulo diz ali no versículo 19 que todo mundo se cale, não tem ninguém, todo mundo pecou. E se o texto acabasse aqui
ficaria um clima de desesperança, ficaria uma história, parece cruel, assim, um negócio terrível. Então, o que o apóstolo Paulo vai trazer a partir desses versículos, a partir do versículo 1? Entra o maravilhoso mas ali, que esse mas ele vai mudar toda essa tônica de tudo que vinha sendo falado desde o capítulo 1, 18, até esse daqui que todos pecaram. Ele vai dizer que existe uma justificação. E a partir daqui, do versículo 21 até o versículo 31, o apóstolo Paulo vai apresentar a doutrina da justificação. E o que seria essa justificação? Aqui tem alguns pontos e que seria interessante a gente pensar nesses pontos quando se trata de justificação. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala no capítulo 13, versículo 21 é que a justificação é sem lei. Ou seja, a justificação é diferente da lei, ela não depende da lei. Por que ela não depende da lei? Ela é independente. A justificação, ela começa por Deus, ela é através de Deus e ela termina em Deus. Então ela é independente da lei. Segundo ponto, a justificação ela é mediante a fé. Então é através da fé, a fé é esse meio que nós acessamos a justificação através de Cristo, mas por meio da fé. Versículo 22, o apóstolo Paulo diz que a justificação é para todos os que creem e não há distinção. Ou seja, a justificação não é só para judeus, a justificação não é só para gentios, a justificação é para todos. Outro ponto que o apóstolo Paulo fala, versículo 24, a justificação é pela graça, não é através de algo que eu faça ou através de algo que eu deixo de fazer. A justificação ela é gratuita, é algo que Deus nos dá gratuitamente. Mas se é gratuito para nós, alguém paga por isso. E quem paga por isso? É Jesus quem pagou por isso. E é por isso que no versículo 24, que talvez seja um dos versículos mais difíceis, diz que por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós acessamos essa justificação de forma gratuita, mas alguém pagou um preço por isso, e quem pagou o preço foi Jesus. A justiça de Deus ela precisava ser aplicada em alguém, e essa justiça foi aplicada em quem? Em Jesus. Então, por isso que no versículo 25 e no versículo 26, o apóstolo Paulo vai dizer que o motivo dessa justificação e o motivo de Deus ter aplicado essa justiça em Jesus é porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Então o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer e alguém tinha que pagar por isso. Então por isso que a justificação ela foi em perfeita justiça. Deus aplicou toda a sua justiça em Jesus. E por último, a justificação foi consumada para confirmar a lei. Então a justificação ela não vem para tirar a lei, mas a justificação ela vem para confirmar e consumar a lei. Então, irmãos, a respeito da justificação, e algo que tem que ficar muito bem claro para a gente a justificação ela é algo que provém de Deus. Ela é algo que vem de Deus para nós de forma gratuita e que para nós acessarmos isso, é somente através da fé. A fé não em algo que não existe, fé em algo superficial, não, mas a fé em Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou esse preço por nós, foi Jesus que foi consumado toda essa lei, foi em Jesus que foi aplicado toda a justiça de Deus. Então que a gente possa entender esse texto e entender quão grande salvação nós temos, quão grande salvação nós podemos acessar através de Jesus Cristo.